O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Namaskaram, Sadhguru. Há um aumento de chamadas à central de ajuda de fumantes de tabaco tentando deixar o hábito. Apesar de suas melhores intenções, é fisicamente muito difícil deixar de fumar por causa do vício à nicotina. Sadhguru, quais são as suas recomendações para essas pessoas nessa batalha? Bem, isso não sou eu. Os médicos especialistas estão dizendo que o vírus, se você o pegar, os fumantes morrem primeiro. Isso deveria ser uma cura? Não estou tentando ser cruel com você. Não sou alguém que é moralista e diz, você não deveria fumar. Não estou nem mesmo olhando para isso como uma questão moral, como algumas pessoas olham. É apenas que fazer algo que é contra seu sistema não faz sentido. Outra coisa é, suponha que você encontrou prazer nisso e está fazendo isso, está bem, deixarei isso com você. Mas o maior problema para mim é que você se torna compulsivo com coisas simples na vida. Isso é um grande problema para mim. Você está fumando, isso não é um grande problema para mim. Você está fazendo algo compulsivamente, isso é um grande problema. Por quê? Você está jogando fora os benefícios evolucionários que este ser humano tem, que ele pode fazer tudo conscientemente. Mas você está escolhendo compulsivamente fazer algo? O que você pode ter adotado como um modismo ou como um prazer, como um simples prazer na sua vida? Você gosta de tabaco? Você gosta de fumar? Não vou atrapalhar. Tudo o que estou dizendo é que não jogue fora o benefício evolucionário, porque esta Mãe Terra e a natureza têm trabalhado por milhões de anos para lhe trazer a este nível de percepção, consciência e inteligência, um cérebro deste tamanho. Quando as pessoas estão usando seus cérebros hoje para ver como fazer um carro que não faça fumaça, você ainda está fumando? O que é isso? De vez em quando você quer fumar porque você aprecia isso. Deixarei isso de lado, não entrarei na sua vida pessoal a esse ponto. Bem, não faz sentido, mas nem tudo precisa fazer sentido, está bem? Mas você é compulsivo? Isso não. Porque esses milhões de anos de evolução estão sendo desperdiçados em você virando fumaça? Literalmente? Agora eu deveria largar. O que há para largar? Veja, se a fumaça estivesse saindo das suas orelhas, você deveria fazer tratamento? Algo estaria queimando por dentro? Mas você está colocando para dentro e soprando para fora? Não há tratamento, você apenas tem que tomar uma decisão. Você só pode tomar uma decisão porque você viu aqueles anúncios da Marlboro. Porque você pensou que só seria um homem de verdade quando fumasse? Não tenho preconceito de gênero. Mulheres também podem fumar, claro. O que faz você pensar que só homens podem fumar? Não, você também pode ser estúpido. Ser estúpido não é só um privilégio dos homens, todos têm o direito. A única coisa é que a estupidez assume muitas formas de machucar várias vidas. Mas a forma mais básica de estupidez é
que você escolhe machucar esta vida, mesmo havendo dor física e muitas outras coisas envolvidas, ainda assim você escolhe machucar esta aqui? Isso não está acontecendo por escolha. Você pode ter começado por escolha, mas depois de algum tempo é apenas uma grande compulsão. Eu quero largar isso, eu quero largar isso. Não faça isso. Se você deixar algo forçosamente, você começará a fazer alguma outra coisa louca. Uma vez aconteceu. Shankaran Pillai, um dia, estava saindo do escritório e sua colega de escritório, uma mulher jovem, lhe perguntou: "Você pode, por favor, me deixar em casa hoje?" Ele disse sim, como um cavalheiro, ele a levou, abriu a porta, tudo. Eles estavam no caminho. Quando apareceu um trecho de estrada deserta, ele parou e, de repente, transformou-se num polvo. Quer dizer, ele tinha 8 membros. Ele estava todo em cima dela. Ela o empurrou e disse: "Seu idiota! Entrei no seu carro pensando que você era um cara decente. O que você está fazendo?" Ele disse: desculpe-me, é que eu parei de fumar." Então você não faz esse tipo de coisa forçosamente? Se você entender, se você estiver começando a entender que estamos entendendo que um ônibus que sai muita fumaça não é bom, um carro que sai fumaça não é bom, mas na evolução de um automóvel, eles ainda estão naquele ponto onde ainda tem que soltar fumaça. Nem todos eles se tornaram elétricos. Na evolução de um automóvel, soltar fumaça ainda é ok. Estamos trabalhando rumo a um sem fumaça, mas a fumaça ainda é ok porque a evolução do automóvel ainda não alcançou esse ponto, onde ele é totalmente sem fumaça, mas a evolução deste se tornou sem fumaça muito tempo atrás. Ele joga para fora dióxido de carbono, essa é a sua natureza, mas agora você quer inspirar monóxido de carbono, ou o que quer que seja. Bem, você apenas tem que ver que isso é estúpido. Assim que você enxerga que algo é estúpido, você não tem que largar, isso irá desaparecer. Neste momento, você está se sentindo um pouco... Você acha que é muito esperto fazer isso? Especialmente quando você tinha 14, 15 anos de idade, quando você fumava, você pensava que realmente estava fazendo algo legal? Então, qualquer que seja a sua idade agora, se você entender que isso é uma coisa estúpida, o que está fazendo, você não tem que largar, isso vai simplesmente desaparecer. Porque você não gosta de ser estúpido, eu sei disso. Este não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Independente da idade que você tenha e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, se você olhar para tudo simplesmente da maneira que é, tudo tem um imenso valor. A vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Muitas vezes me encontro em uma situação em que não estou feliz comigo mesma. Comparo minhas habilidades, conquistas e até minha aparência com a de outros. E acho que essa é uma das razões da minha baixa autoestima. Como você acha que posso aumentar minha autoestima e me livrar dessa autodepreciação que sinto por mim mesma? Bem, essa autoestima, essa autoconfiança, todas essas coisas, infelizmente, têm sido muito vendidas no planeta. Por que você precisa de estima? Por que você precisa de estima? Estima é porque você quer ser um pouco mais do que a outra pessoa o tempo todo. Infelizmente, nossos sistemas educacionais foram feitos desse jeito desde o jardim de infância. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Você quer ser o primeiro. Então, o seu senso de felicidade só acontece quando todos estão indo pior do que você. Que tipo de vida é essa? Por que estamos estruturando nossas vidas desta maneira, em que se todos estiverem indo mal, eu me sentirei ótimo? Eu acho que a doença... Alô? Você acha que é alegria ou doença? Por favor, me diga. Se todos vocês estão indo mal, eu me sinto ótimo, porque agora eu sou o número 1. Não.
Isso tem que acabar? Desde cedo, infelizmente, isso está sendo imposto na mente de uma criança, que você tem que estar acima de todos os demais. Isso é como, eu quero que você apenas imagine se isso acontecesse a outras criaturas, digamos que aconteceu com as plantas, árvores e animais. Se uma formiga quisesse se tornar como um elefante, ela seria uma formiga-elefante terrível, não é? Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível porque com um galho assim, nenhuma manga brotaria disso? Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim. É assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida, no sentido, talvez, pessoas das humanas e advogados. O que você é? Ah, o pessoal da contabilidade. Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga, ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez esse julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque, de uma forma ostensiva, você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como 2 anos e meio a 4 anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá? Sim, nós fazemos bom estrume. Se os seres humanos desaparecerem, pelo meio desse edifício as árvores vão crescer, não é? Sim ou não? Tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida. Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é. Nesta pequena partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Bengaluru é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. Isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto. Você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com seu próprio processo de pensamento e com suas emoções, apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção? Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade, e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é?
Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe exceto na mente humana. Por que você é uma menininha? Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha. Para mim, ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha 3 meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma, todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela o quanto quiser, pode falar com ela, mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas Sadhguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos 1, 2, 3, eu disse nada de 1, 2, 3. Então eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem 1 milhão de dedos, qual é o meu problema? Mas eles querem ensinar 1, 2, 3, ABC, Mary tinha um carneirinho. Eu disse, eu não me importo se Mary tinha um carneiro ou não. Vocês não vão lhe ensinar nada. Então ninguém ensinou nada a ela. Ela é todo ouvidos, todo mundo a tratava, porque se você não tem nada a ensinar, você tem que tratar alguém como seu igual. Então ela cresceu, por volta dos 2 anos e meio e 3 anos de idade, ela conseguia dizer, decorado, uns 700 a 800 nomes, todos de adultos. Ela achava que todos eram seus amigos, porque todo mundo falava com ela como se ela fosse uma adulta. E eu não a teria mandado para a escola, mas minha agenda ficou totalmente louca e eu tive que colocá-la em alguma escola. Então, quando ela tinha 12 e 13 anos de idade, um dia ela voltou para casa e algo tinha acontecido na escola que a perturbou. Então ela veio até mim e disse, você está ensinando a todos tantas coisas, você não está me dizendo nada? Eu disse, veja, eu não faço isso sem ser solicitado. Agora que você veio, apenas sente-se. Isso é tudo o que você precisa saber. Nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela olhou para mim assim, e você? Esse tipo de coisa. Eu disse, especialmente eu, porque no momento em que você me olhar como se eu estivesse acima de você, você deixará de me perceber completamente. Se você olhar para mim simplesmente do jeito que sou, haverá muito valor nisso. Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, o que você vai fazer? Provavelmente tirar minha fotografia e pregá-la na sua parede, como você faz com tantas pessoas que são de valor nesse mundo. Você simplesmente olhe para mim pelo que sou, não me olhe como se eu estivesse acima de você. Nem olhe para ninguém como se estivesse abaixo de você, isso é tudo. Nunca olhe para nada como se estivesse acima de você, nem abaixo de você. Se você vê tudo simplesmente do jeito que é, tudo terá um valor imenso, todos têm um lugar e um valor em suas vidas, não é? Cada criatura tem valor. Por não percebermos isso, quantas coisas nós destruímos neste mundo, simplesmente porque pensamos que isso tem valor e isso não tem valor. Não existe nada aqui que não seja valioso, tudo tem seu valor. Talvez você não seja capaz de vê-lo. Portanto, não se estabeleça assim, você versus o resto do mundo. É uma péssima competição para entrar. Você quer ser o número 1 neste planeta. É um lugar horrível. Todo mundo abaixo de você e você por cima. É um bom lugar para se estar? Eu acho que é um lugar doentio. Essa atitude de querer estar à frente de alguém precisa sumir? Bem, para se divertir em um jogo ou algo assim, você compete, isso é diferente. A vida não é uma competição, a vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Se você pensa que a vida é uma corrida, você deve estar na linha de chegada hoje, eu posso lhe dizer como. Você quer chegar lá? Não? Isto não é uma corrida. Este é um tremendo privilégio de termos vindo como seres humanos. Isso significa que nossa capacidade de experienciar a vida
é de uma proporção muito maior do que de qualquer outra criatura neste planeta. Esse é o significado de quem somos, sim? Nós podemos experienciar a vida de maneiras muito mais vívidas do que como uma formiga pode experienciar, como um gafanhoto pode experienciar, como alguém mais pode experienciar. Este é nosso privilégio. Em vez de experienciar a vida, estamos tentando ganhar a corrida. Se você ganhar a corrida, você deve estar no crematório hoje. Você não precisa de nenhuma autoestima. Nesta cultura, se você não sabe disso, pode haver pessoas com nomes como este, haverá um Ramadas, um Krishnadas, o que seja. O que isto significa é que as pessoas estão conscientemente assumindo o nome de um escravo, porque um escravo alegre e com disponibilidade é um tremendo ser humano. Somente alguém que foi escravizado por alguém, isso é um caso diferente. Mas voluntariamente, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária neste mundo, é um escravo maravilhoso, não é? Eu sou um. Isso aconteceu alguns anos atrás. Eles disseram, onde está o hospital? Eu disse, veja, todos esses são pacientes que vieram por causa dessa doença, eu estou tirando o melhor deles. E em 15, 20 dias, eles estão ótimos. Se você precisa de uma dose mais forte, nós podemos fazer isso, mas essa será boa o bastante? Você dormirá bem? Namaskaram, Sadhguru. Sofro de insônia e ansiedade. Você tem alguma dica sobre como posso dormir melhor? Existem muitos especialistas aqui, que mesmo sentados aqui estão adormecendo. Você poderia consultá-los? Apenas pule no Tamisa e nade contra a correnteza por 2 horas. Você dormirá bem esta noite? Sim, com certeza, estou lhe dizendo. Agora, para tudo nós temos um nome. Essas coisas estão se tornando como qualificações para as pessoas. Eu tenho insônia, eu sou um anoréxico, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero que você diga, eu apenas sou uma bagunça. Não dê a isto tantos nomes científicos, apenas veja, eu apenas sou uma bagunça. Bagunçado no meu corpo ou bagunçado na minha mente, uma dessas coisas, sim ou não? Se você der nomes tão pomposos a isto, irá se tornar interessante ser uma dessas coisas. Não faça isso consigo mesmo. Eu tenho visto milhares e milhares de pessoas que chegam com esses tipos de... Isso não são doenças, são qualificações que você assumiu porque as outras qualificações que você tem não são muito boas. Sinto muito por estar falando assim, mas eu quero que você saiba, todas essas são coisas autocriadas. Você cria um problema e você carrega o problema em sua cabeça como uma joia. Se você atingir um certo equilíbrio, se atingir uma certa tranquilidade com a vida, quando o corpo precisar de descanso, ele dormirá. O que há de tão importante sobre você ter que dormir? Você deve dormir, não existe tal coisa. Se você o colocar ativo o suficiente, ele comerá, não é? Sim ou não? Agora, comer é um problema, dormir é um problema. Veja, isso tudo tem se tornado um enorme negócio, por favor entenda. Você deve ter problemas para sustentar a economia da nação. Essa única coisa você está fazendo, a indústria farmacêutica, a indústria médica, a indústria da doença está indo de vento em popa, porque todo mundo carrega estas coisas como se fosse algum tipo de coroa que eles usam. Você traz o seu sistema a um certo nível de tranquilidade, com envolvimento. Nada mais, não existe tratamento para isso. Isso aconteceu há alguns anos. Agora refinamos o nome e atualmente é chamado de Isha, Centro de Rejuvenescimento, ok? Houve uma época em que chamávamos de o Hospital Iógico. Quando isso era um hospital iógico, eu estava diretamente envolvido nisso. Alguns médicos dos Estados Unidos vieram, eles queriam ver o hospital iógico porque eles tinham visto os históricos de casos, de como as pessoas tinham se recuperado e tudo mais. Eles chegaram, após o 3º dia no ashram,
As pessoas no ashram me informaram: Sadhguru, esses médicos estão muito irritados, eles querem ir embora. Eu disse: o que aconteceu? Eles estão perguntando onde está o hospital iógico. Ah, então eu entendi o que era, ok? Então eu me reuni com esse grupo, todos eles estavam desse jeito, e disseram: onde está o hospital? Então eu disse: a sua ideia de hospital é camas, pessoas deitadas nelas, 10 pessoas atendendo elas. Esta não é a minha ideia de hospital. Eu vou levá-los para dar uma volta. E eu os levei para dentro do jardim, para os campos e disse: veja, estes são todos os pacientes que vieram por causa dessa doença, daquela doença. Estou tirando o melhor deles. E vocês verão, em 10, 15 dias, todos eles estarão bem. Demos a eles práticas, eles acordam às 4:30 da manhã, fazem 3 horas de sadhana, depois fazem 2 horas de trabalho, depois comem uma refeição, daí trabalham, e então comem. No final do dia, eles querem comer seja o que for que derem para eles. E à noite caem mortos e acordam na manhã seguinte. E em 15, 20 dias, eles estão ótimos. Por quê? Existem algumas doenças que são infecciosas por natureza, elas vêm do exterior, elas são invasões de outros organismos, precisamos lidar com elas medicamente. O medicamento é necessário porque uma outra coisa invadiu o nosso sistema, mas mais de 70% das doenças do planeta são autocriadas. Por que seu corpo criaria doenças para você? Você está fazendo algo de errado, não é? Você não é capaz de adormecer? O que você acha que está errado? Eu quero que vocês descubram, todos vocês, se você não é capaz de adormecer, o que você acha que está errado? Uma coisa é talvez a falta de atividade física, muito provavelmente a questão é essa. Outra coisa é que a sua mente está em uma diarreia mental. Uma vez que ela fica assim, você não tem controle com o que acontece. O medo acontecerá, a ansiedade acontecerá, os transtornos acontecerão. E o seu envolvimento com o mundo é fofoqueiro? Você não está envolvido como vida, você está envolvido como uma pessoa social, entende? Sua sociedade é apenas uma consequência, não é a base de sua vida. Sim ou não? A existência é a base, a sociedade é apenas uma consequência. Nós poderíamos ter vivido na selva? Seria muito difícil organizar tudo para cada indivíduo, então nós decidimos que viveríamos em Londres. Isso é tudo, é apenas uma consequência de uma certa busca. Não é a base de sua existência. Neste momento, a sociedade se tornou a base da sua existência. Por isso você não consegue dormir. Porque todos estão passando pela sua cabeça. Você apenas tem que trazer este de volta à sua orientação natural. Shambhavi Mahamudra é um processo simples que vai nessa direção. Se você precisa de uma dose mais forte, nós podemos fazer isso, mas essa será boa o bastante, você dormirá bem. Mas hoje você deve ir a pé para casa, por mais longe que seja, ok? Apenas calce suas botas e simplesmente ande. Ah, mas serão 2 horas da manhã quando eu chegar? Está tudo certo, mas você adormecerá. É hora de fazer alguma coisa? Você não faz o fundamento certo e está tentando ajustar a superfície? Isso não irá funcionar. Apenas entre para o time de futebol da região. Você dormirá bem. As pessoas que estão trabalhando fisicamente, manualmente nas ruas, apenas veja. Elas se sentam num caminhão e dormem, não importa o quão frio esteja, o quão duro seja. Você já viu? Porque eles realizam atividades suficientes. E você não é um ser social, como a sociedade está tentando lhe vender. Você é um ser humano. A sociedade é uma consequência. Nós podemos viver em sociedade ou podemos viver fora da sociedade. Você pode viver com isso ou sem isso. Ela é apenas uma conveniência, ela não é a fonte da sua existência. Neste momento, a sociedade, você está lidando com ela psicologicamente como se ela fosse a fonte da sua existência. O que alguém diz sobre você, o que alguém pensa sobre você, você está preocupado com isso tudo? O que esta pessoa está pensando de mim, o que está... Ninguém está pensando sobre você, elas estão ocupadas com suas próprias coisas. Você acha que todos estão pensando sobre você ao longo do dia? Acredite em mim, eles não estão, eles têm suas próprias coisas acontecendo. Quando você fechar as portas,
Se puder deixar Londres de fora e for sozinho para a cama, você dormirá? Você quer dormir com Londres? Isso não funciona? Estou fazendo isso dessa forma porque as pessoas estão constantemente inventando problemas para si mesmas. Qualquer coisa que aconteça com você na forma de uma doença, sem uma influência externa, é criação sua, sim ou não? Tudo bem? É criação sua, não importa o que isso seja. Se é criação sua, temos que ver por que você está inventando essas coisas. Você quer dicas simples? Não há dicas. Uma dica é, você deve voltar a pé para casa. Com certeza você irá dormir. Faça Shambhavi todos os dias, 2 vezes por dia, você irá dormir. Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Na verdade, estou curiosa sobre sua percepção sobre o jejum de água ou jejuns longos. Veja, ela foi diretamente para a comida. Ok, jejum, não comida. Bom. É o oposto da comida. É o tempo longe da comida e dos benefícios. Se você acredita que há algum benefício em nos permitirmos fazer um recomeço e renegociarmos nossa relação com a comida. Veja, aconteceu em Los Angeles, um cirurgião cardíaco dirigia Ele estava um pouco fascinado com seu Ford Mustang, aquele era seu carro, e ele estava um pouco animado com isso e um dia o carro começou a engasgar um pouco. Então ele o levou ao mecânico local e disse, tem algum problema, por favor, resolva. Ele disse, sim, doutor, vem amanhã de manhã, estará pronto. O médico, antes de ir trabalhar na manhã seguinte, foi lá, mas não estava pronto. Então ele disse, ok, venha à noite e estará pronto. Ele voltou à noite, não estava pronto. Ele disse, qual é a questão? Você disse de manhã eu vim, você disse à noite eu vim, qual é o problema? E o mecânico estava naquele tipo de humor e disse, veja, você é um cirurgião cardíaco, você também conserta motores, eu também conserto motores. Por que você é pago 10 vezes mais do que eu? Então o médico olhou para ele e disse, tente consertar o motor enquanto ele estiver funcionando, deixe-me ver. Então a vida humana e o corpo humano precisam ser consertados quando estão funcionando, senão não tem sentido, certo? Você pode fazer uma autópsia, qual é o sentido disso? Precisamos consertar este corpo quando ele está funcionando? Se você quer consertar esse corpo quando ele está funcionando, você deve entender. Porque estamos falando de algo relacionado ao processo digestivo. Estas são as etapas disso: ingestão, colocar algo para dentro; digestão, assimilação, excreção. Estas são as 4 dimensões da alimentação e de todo o processo. Ingestão, digestão, assimilação, excreção. A ingestão está acontecendo no mundo de hoje, praticamente a qualquer hora, onde quer que estejam, sentadas, em pé, a qualquer hora do dia ou da noite. As pessoas apenas comem porque tem muita comida. Nunca foi assim na história da humanidade. Mas infelizmente, felizmente tem muita comida. Infelizmente, as pessoas não sabem quando comer e quando não comer. Assim, como existem ciclos no tempo, veja, conhecemos o tempo apenas por ciclos. Se o planeta gira uma vez assim, um giro, dizemos que é um dia. Caso contrário, você não saberia. Se a Lua der uma volta, dizemos um mês. Se dermos uma volta ao redor do Sol, dizemos um ano. Assim, a nossa ideia de tempo é essencialmente ciclos. Nosso nascimento e nossa morte também são uma questão de ciclos. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, é que nascemos, caso contrário não teríamos nascido. Portanto, toda a nossa existência física é cíclica. Todo o processo espiritual, poderemos abordar isso se você desejar, é essencialmente significativo porque não é cíclico. Porque cíclico significa que
você está indo em círculos. Se eu disser que você está indo em círculos, o que isso implica? Que você está se repetindo. Você não está chegando a lugar algum? Normalmente, se eu deixar você em um deserto, onde aqui tem algumas montanhas, se não houvesse nada, seria apenas areia, então as pessoas acabam andando em círculos. Isso significa que você não está chegando a lugar algum, isso significa que você está perdido. Portanto, no momento em que você estiver completamente identificado com seu corpo e com sua estrutura psicológica, você começará a seguir em ciclos. Então na Índia, na cultura yógica, é muito claro, isso é chamado de samsara, que significa vida cíclica. Então a vida cíclica é tão boa quanto um carrossel pode ser. Sabe, se você se organizar bem, é um bom carrossel, mas você não está indo a lugar algum. As crianças podem desfrutar de um carrossel. Se todos os adultos estão sentados no carrossel e dando voltas e mais voltas pensando que estão viajando, é muito trágico, não é? Então é isso que acontece. Portanto, o corpo é um ciclo. Esses ciclos estão muito conectados aos ciclos planetários, com o ciclo da Lua, com o ciclo do Sol, tudo. Os ciclos lunares, os ciclos solares e os ciclos da Terra são muito importantes para o corpo. Se alguém tiver a consciência necessária, poderá observar em qual dia seu corpo não precisa de comida. Todas as outras criaturas sabem disso. Infelizmente, os seres humanos esqueceram porque o processo de pensamento deles, ou sua mente tola, se sobrepôs a todos os outros sentidos que eles possuem em seu sistema. Se você observar seu sistema, verá que em um determinado dia você não sente vontade de comer. Nesse dia você não deveria comer, mas não, você está na casa do seu amigo, tem uma festa, você se empanturra, mesmo que seu corpo diga não, você se empanturra. Veja, todos os animais, mesmo se você tiver um cachorro em casa, em um certo dia ele se recusa a comer, tanto cães quanto gatos, você já percebeu isso? Ele vai e come umas folhas de grama se houver e vomita e se purifica, porque ele tem consciência de que a ingestão acontece continuamente, mas a digestão e a excreção não são tão eficientes quanto a ingestão. A ingestão está acontecendo compulsivamente, mas as outras partes precisam funcionar. As outras dimensões do processo digestivo precisam funcionar. Quando falamos de digestão, a digestão acontece em todo o canal alimentar, não apenas no estômago. E a assimilação também acontece em todo o canal alimentar. Agora, a excreção não acontece apenas pelo canal alimentar. A excreção precisa acontecer também no nível celular. Impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso tanto no corpo quanto na cabeça. Se você não se purificar, isso vai se acumular com o passar do tempo. Chamamos isso de karma, porque quando se acumula, isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. As pessoas podem não perceber isso, mas vão pensar: é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Essa não é a sua natureza, foi assim que você se bagunçou, certo? Então, nesse processo de purificação, uma coisa importante é dar uma pausa na ingestão. Como outros sistemas são em grande parte involuntários, você pode estimulá-los, mas eles são involuntários, estão funcionando. A ingestão é um processo voluntário, embora infelizmente para a maioria das pessoas tenha se tornado compulsiva, deveria ser um processo voluntário, ou seja, eu como quando quero comer. Quando eu decidir que quero comer, eu vou comer. Minha mão não decide quando comer. Se tem alguma coisa, outra coisa. Sabe, as pessoas fazem isso o tempo todo. Eu me identifico. Acho que se deixarmos um monte de bons chocolates à sua volta, sua mão vai comer, não você. Portanto, a ingestão deveria ser um processo consciente. Para trazer essa consciência existem muitos métodos, um deles é o jejum. Simplesmente privar-se de comida e água pode causar danos ao sistema. Você deve apoiá-lo com as práticas necessárias. Se você tiver as práticas necessárias, a necessidade de comida vai diminuir. Veja, nossas energias não vêm somente da comida que comemos, da luz do sol, do ar, da água. Na verdade, nas ciências iógicas dizemos que, se você realmente mantiver seu sistema bem, 60 a 70% da sua energia deve vir desses 3 fatores. Luz do sol, ar, água. Os outros 40% devem vir dos alimentos que você ingere. Então, naturalmente, a comida, a quantidade, o volume de comida que você ingere será comprimido. Eu tenho que contar sobre mim para você. Quando eu era jovem, eu comia muito. Nunca fiquei grande porque minha atividade era imensa. Mas hoje em dia, o que eu como é, na verdade, 1/10 ou menos de 1/10 do que eu comia naquela época.
Dos 19 anos até agora ainda tenho o mesmo peso? O mesmo peso que eu tinha aos 19 anos? A única diferença é que naquela época todo o peso estava nos meus ombros. Agora, por causa dessa gravidade trabalhando continuamente em mim, meio que puxou um pouquinho para baixo, mas eu me mantive para cima. Portanto, o jejum como um processo deve ser feito com o entendimento necessário. Se as pessoas não têm essa consciência, na Índia fixamos que no 11º dia do ciclo lunar, você deve jejuar. Se você não consegue jejuar, você come algo muito leve, isso é chamado de palahar. Isso significa que você faz uma dieta de frutas, porque a fruta é uma substância que é mais de 90% de água, e você deve comer água, não beber água. Esta é a ciência yógica. Na medida do possível, você come água. Esteja sempre consciente sobre a comida que está ingerindo, qual é o teor de água. Como uma refeição do sul da Índia, se você comê-la, estou falando de uma refeição cozida, se você comê-la tem facilmente 60% a 70% de água. Na verdade, mais. Em algumas das comidas é muito mais. Mas agora a comida que você está comendo aqui, você está comendo pão que foi assado provavelmente há um mês? É isso, no mínimo? Mesmo nas lojas chamadas orgânicas, tem pelo menos um mês ou pelo menos uma semana. Ninguém está indo buscar pão fresco e de qualquer forma, do jeito que o pão é assado, não tem água nele, muito pouca água. Então, é claro, você está compensando isso com um balde de Coca-Cola ou algo parecido, certo? Sim. Eu disse um balde. Um balde é uma boa quantidade de Coca-Cola. É deste tamanho? Mas isso não funciona assim. Se você bebe algum líquido junto com sua comida, os ácidos necessários para o processo digestivo serão diluídos. Todo o seu processo digestivo se torna ineficiente. Porque quando a comida entra, se ela contém água, ela auxilia. Mas se você colocar algum líquido por cima, verá que a comida permanecerá na bolsa estomacal por muito tempo. Estamos sempre muito preocupados com isso na cultura e na vida yógica. Não queremos que a comida permaneça em nossa bolsa estomacal por mais de 2h30 no máximo. Em 2h30, não importa o que comi, o quanto comi, isso deve ir para outras partes. Se permanecer ali, te deixe embotado, faz você perder seu senso de percepção. O nível de percepção, a nitidez da percepção, isso é perdido. Isso você nota, se comer sem Coca-Cola, ou café, ou chá, ou qualquer coisa, você se sente entorpecido, isso meio que puxa você para baixo. Muitas pessoas desenvolveram uma cultura em torno disso. Depois do almoço elas precisam dormir. É como se você fosse no posto de gasolina, abastecesse e aí não conseguisse ligar o motor, porque tem gasolina no tanque. Então é isso que isso significa. Então, para garantir que o sistema digestivo esteja em pleno funcionamento, pois para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago? Sim. Para muitas pessoas está mudando para a cabeça, mas em grande parte a origem está no estômago, o que comem e de que forma comem. Então, da forma como comem, uma coisa simples para trazer disciplina é, talvez 1 ou 2 dias no mês você passe com alimentos bem mais leves, que são muito simples e fáceis para o corpo. Se você puder ficar bem apenas com água ou apenas com um pouco de água com limão ou água levemente misturada com mel, isso ajudará. Mas se não for possível para você, talvez uma fruta ou algo assim, que seja muito leve para o sistema, a ideia é dar uma pausa no processo digestivo e na assimilação para que o resto do corpo comece a excretar no nível celular. Ele deve expelir todas as impurezas. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Existem asanas e processos específicos. Se fizerem isso, a química básica do corpo pode ser levada a um tal nível de equilíbrio dentro de você, e esta é a solução para as gerações futuras. Namaskaram, Sadhguru. O que é que as mulheres jovens podem fazer para salvaguardar sua saúde e prevenir problemas de saúde significativos no futuro? No mundo de hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como os muitos aspectos da vida se organizaram, as mulheres têm que se preocupar muito mais com sua saúde do que os homens.
Simplesmente porque a natureza investiu um sistema reprodutivo muito elaborado em uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, então havia um sistema interno elaborado. Normalmente, se você olhar para trás, elas começariam a usar seu sistema reprodutivo aos 15, 16 anos. Foi colocado em uso, provavelmente ao longo de sua vida, pelo menos durante todo o período de vida reprodutivo, de alguma forma foi colocado em uso. Se uma mulher teve 6, 7 ou 8 filhos em sua vida, é muito provável que tenha ocorrido uma distribuição, então os órgãos reprodutores foram usados de uma certa maneira. Por causa disso, ela não tinha esses problemas como se tem hoje. Outra razão é que tanto homens quanto mulheres, é claro, estavam trabalhando duro fisicamente, trabalho físico. Por causa do trabalho físico, nunca houve qualquer gordura ao redor do abdômen. Quando jovem, se uma menina acumula gordura abdominal, ela está pedindo por isso. Não há como escapar. Ela está simplesmente pedindo por isso, isso virá. Quão cedo ou quão tarde será, isso depende de vários aspectos genéticos e outros aspectos da vida. Mas uma vez que a gordura abdominal se acumula, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma, isso virá. Não há atividade suficiente, atividade física, quero dizer. Elas podem estar trabalhando no escritório, isso não significa nada, porque não é físico o suficiente. Se você estiver trabalhando em um campo, isso seria diferente. Eu acho que os problemas que você está citando, em grande parte, estão acontecendo na mulher urbana, simplesmente porque a atividade física dela, mesmo que ela se exercite, é meia hora, 1 hora pela manhã, o resto do tempo ela fica sentada. Então, por causa disso, não há atividade suficiente naquela região. Essa é uma das razões. Outra coisa é que o processo reprodutivo não é usado, esse é outro motivo. Então, se você não está usando o seu processo de reprodução, ou seja, se você não está tendo filhos antes dos 21 anos de idade, é muito importante que você faça Hatha Yoga. Se você faz academia, se você corre, se você faz isso e aquilo, corra até certo ponto. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Você deve fazer Hatha Yoga intenso. A partir dos 12 anos de idade, se uma menina começar a praticar Hatha Yoga, ela passará por todos aqueles problemas que as pessoas acham que é um grande problema e passam por muitas lutas a cada estágio de desenvolvimento dentro de si. Elas passarão por isso sem esforço. Então isso tem que acontecer. Se a saúde reprodutiva de uma mulher tem que ser mantida sem reproduzir, é muito importante que certas coisas sejam feitas. E essa parte do que você está fazendo deve ser amplamente focado na região torácica, ou a região abdominal deve ser trabalhada de uma certa maneira. Não existe nenhum sistema que funcione da mesma forma que o Hatha Yoga, que os sistemas do Hatha Yoga trabalharam nisso, e existem asanas e processos específicos que podem ser ensinados. Se elas fizerem isso, não precisam passar por todas aquelas coisas médicas que, infelizmente, os números estão aumentando muito. Outra dimensão disso também é que as mulheres jovens urbanas hoje em dia, muitas delas estão muito perturbadas com uma coisa ou outra. Houve uma época em que apenas sua família, ou seus filhos, ou seu marido, ou seus amigos imediatos a perturbavam. Agora você tem amizade por todo mundo e praticamente qualquer um pode enlouquecer você a qualquer hora. Então basta uma mensagem para você se preocupar com isso nos próximos 3 dias. Por qualquer motivo, não quero culpar ninguém. Tornou-se uma norma que todos devem estar estressados. Portanto, isso também pode ser facilmente resolvido. A química básica do corpo pode ser levada a tal nível de equilíbrio interno se você fizer o tipo certo de yoga. E esta é a solução para as gerações futuras. Caso contrário, isso vai aumentar, porque hoje, eu acho, incluindo as mulheres rurais dos vilarejos, todos os tipos de mulheres juntas, a idade média de procriação eu acho que subiu para 22 anos, mais ou menos, mas acredito que nos próximos 25 anos provavelmente passará para 35, e isso é uma coisa muito boa.
Portanto, se subir para 35, a quantidade desse tipo de problema que as mulheres jovens terão se multiplicará muito, a menos que elas se cuidem. Cuidar de si não tem a ver com remédios, nem com médicos. Você deve iniciar os processos iógicos para que o corpo traga um certo equilíbrio. O equilíbrio químico estará presente no sistema, o equilíbrio hormonal estará presente no sistema. Todas essas secreções glandulares estarão acontecendo bem, de maneira equilibrada. Se isso estiver acontecendo, elas não entrarão nesse modo de doença desnecessária. Bem, uma porcentagem de pessoas sempre terá alguma doença física, isso é um assunto diferente. Mas agora há um nível não natural de porcentagens, a sociedade está atingindo um nível não natural de doença, então isso tem que ser diminuído, isso é muito importante. Shiva é um Deus que não deve ser nomeado, porque nomeá-lo é limitá-lo e reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a soma de seus muitos e muitos nomes também traz à tona um mistério indescritível de quem ele é, ou mistérios indescritíveis do que é essa criação, de suas várias formas. Kala, ou Mahakala, é uma forma importante e ao mesmo tempo feroz. Enquanto Mahakala, ele é o Senhor do Tempo, enquanto Kala Bhairava, ele é o Destruidor do Tempo. Kala significa tempo. O tempo, como você o experiencia, é apenas o movimento cíclico da existência física. A Terra gira, é um dia. A Lua gira em torno da Terra, isso é um mês. A Terra gira em torno do Sol, isso é um ano. Tudo que você conhece como tempo, incluindo o seu relógio, é tudo sobre ciclos. Tudo que é físico é de natureza cíclica. Do atômico ao cósmico, tudo que é físico é naturalmente de natureza cíclica. E, devido à sua existência física, devido ao seu envolvimento com a natureza física de quem você é, você tem uma noção do tempo. Enquanto você senta aqui, porque você tem um corpo, ele está mantendo o tempo. Se você se tornar livre do movimento cíclico da vida, então dizemos que você está em Mukti, ou em libertação absoluta. Então aqueles que aspiram por Mukti, aqueles que buscam libertação absoluta, para eles, essa dimensão a qual nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. Uma vez aconteceu, o grande sábio Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, praticou por muito tempo austeridades em louvor a Shiva, e Shiva teve que aparecer. Quando ele apareceu, Shukracharya pediu por imortalidade. Então Shiva disse, isso não é possível. Tudo que nasce tem que morrer. Peça outra coisa. Então Shukracharya disse, me dê o poder do rejuvenescimento, que qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de doença eu possa rejuvenescer, dê-me esse poder. Shiva, sendo o curador supremo, um mestre de todas as ervas e medicamentos, deu a Shukracharya o mantra Sanjivani, o mantra para rejuvenescer as pessoas de qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferida ou lesão. Uma vez que Shukracharya tinha esse mantra Sanjivani, os demônios se tornaram excessivamente ousados e travaram batalha após batalha. Todos os demônios que caíam na batalha com qualquer tipo de ferida grave,
Shukracharya apenas os revivia com o mantra Sanjivani. Então, finalmente, o exército dos demônios pôde continuar lutando sem perder um único homem. Os deuses ficaram muito alarmados e acharam que essa era uma batalha muito injusta, porque não importa quanto lutamos, eles não morrem, mas nós morremos. Então eles foram até Brahma. Brahma interveio com Shiva e disse: você deu a esse Shukracharya esse tipo de poder, você deve matá-lo. Caso contrário, haverá um desequilíbrio completo no mundo. Os demônios têm uma vantagem injusta sobre os deuses. Então Shiva disse: não há necessidade de matá-lo, eu o conterei. Então, a batalha entre os devas e os demônios estava acontecendo. Shukracharya continuava entoando o mantra e reavivando todos os demônios de suas lesões e feridas. Então, do outro lado do horizonte, uma criatura terrível, uma ogra, cujo nome era Kritika, veio em uma forma horrenda. Ela era uma das ganas de Shiva. Ela veio e sugou Shukracharya para o seu ventre. E lá ele permaneceu, como um feto. E ele foi contido, e o equilíbrio foi estabelecido entre deuses e demônios. E foram travadas batalhas mais justas e honestas. Então Brahma ficou tão satisfeito. E ele pensou: é apenas Mahakala quem pode fazer isso. Que, sem matar a pessoa, ele pode conter completamente sua vida. Shukracharya permaneceu no ventre de Kritika. E o mantra Sanjivani tornou-se impotente. Ou, em outras palavras, Mahakala congelou o tempo para Shukracharya, para que ele não pudesse seguir em frente. Tantra significa extrema disciplina. Não é uma promiscuidade desenfreada. Aprender a usar seu corpo e sua mente da mesma forma que você usaria qualquer outro instrumento externo. Este é um tremendo presente que Agastya Muni ofereceu, em que estabeleceu um processo tântrico 100% enraizado no corpo, nada fora dele. Quando você diz Tantra, frequentemente ouve-se falar do termo tântrico e, sabe, existem vários tipos de coisas circulando em torno disso. Você poderia lançar alguma luz sobre o que, essencialmente, teria algo relacionado às artes obscuras ou o quê? A maior parte da existência é arte obscura. A luz é apenas um pequeno acontecimento nesta existência, não é? A maior parte da existência não é escura? Sim. A luz é um acontecimento muito pequeno, um acontecimento muito limitado. Se a luz tiver que surgir, algo tem que queimar. Para ter estas luzes acesas, algo neste planeta está queimando neste momento. Vocês devem compreender isso. Pessoas ecologicamente conscientes. Para ter todos esses pontos de luz, algo está queimando em algum lugar. Nós dizemos que a lâmpada está acesa, ela também está queimando. Mas alguma outra coisa está queimando para mantê-la acesa, não é? É assim que a luz é gerada, seja a lâmpada ou o sol. Algo está queimando. Tudo que queima está destinado a acabar um dia. Sim? Então é por isso que dizemos, se você está queimando de forma irresponsável, nós dizemos que você está queimando a vela pelas duas pontas. Porque compreendemos que se a luz tiver que surgir, algo precisa queimar. Então, se você estiver queimando para gerar luz, é melhor controlar a luz e mantê-la no mínimo. Do contrário, as coisas queimarão em muito pouco tempo.
Portanto, a luz é um acontecimento muito limitado. O cosmo todo é uma arte obscura, não? Portanto, existem muitas artes obscuras que alguém pode praticar, não necessariamente negativas para a vida. As artes obscuras não são necessariamente negativas para a vida. Quando dizemos ocultismo, por que você ouviu falar de algum ocultista qualquer que está tentando destruir a vida de alguém, causando doenças, causando morte? Por causa disso, você acha que o ocultismo é sempre uma coisa negativa? Porque socialmente você está exposto apenas a este tipo de pessoas? Mas o ocultismo também é da mais alta ordem. Shiva é um ocultista. Todo guru é um ocultista, ok? Agora mesmo eu iniciei você em Shambhavi, isto é ocultismo. Do contrário, como isso funcionaria? O ocultismo significa uma certa capacidade, é uma certa tecnologia. Agora mesmo posso pegar meu celular e falar com alguém em outra parte do mundo? Isso é uma tecnologia? Suponha que sem o celular, agora mesmo se eu falasse com alguém nos Estados Unidos simplesmente assim, isto seria ocultismo? Portanto, tecnologia não é muito diferente de ocultismo. Você está usando diferentes tipos de materiais, mas na verdade é a mesma coisa. Quando a tecnologia moderna não existia, o ocultismo era extremamente relevante. Mas hoje a relevância do ocultismo está desaparecendo à medida que a tecnologia moderna progride. Veja, agora você veio de Mumbai, Mumbai. Estou colocando isso de forma correta na sua cabeça para que você não se meta em problemas. Suponha que 1000 anos atrás, você ouviu falar de Sadhguru em Coimbatore, mas seu coração está ansiando, você quer ir? Mas de Mumbai a Coimbatore, caminhar e chegar, não é uma jornada simples. Se você se aventurar, você não sabe se voltará novamente a Mumbai ou não. Você não sabe o que esperar no caminho, pode ser que você nunca chegue. Então, você se senta em Mumbai e... Sadhguru, por favor, venha ao meu encontro. Eu não posso ir? Por favor. Agora, se eu desejasse fazer algo ao Atul, que está em Mumbai e impossibilitado de vir a Coimbatore, então, talvez eu quisesse iniciá-lo em Shambhavi, em Mumbai. Mas a mente de Atul vagueia por todo lado. Ele se senta e começa a sentir alguma coisa, depois ele pensa, talvez eu esteja apenas imaginando besteiras. A esposa dele lhe diz, você está ficando louco, cara? Alguém que você não viu está fazendo algo a você? Cala a boca e volte ao trabalho. Ele está começando a sentir algo, mas sua lógica, sua razão, a família, lhe diz, não seja estúpido. Então, o que Sadhguru fará é pegar uma flor de jasmim do sul da Índia que não pode crescer em Mumbai, e Atul está sentado desta maneira e ela cai em sua mão. Agora ele se sentará pronto para Shambhavi, para ser iniciado, porque uma flor de jasmim lhe foi enviada. Mas hoje eu prefiro lhe fazer um telefonema e dizer venha, ou enviar alguém com um folheto e dizer venha e receba aqui, ou se eu quiser enviar-lhe uma flor de jasmim, eu usarei o Sedex. Portanto, a tecnologia moderna está tornando o ocultismo obsoleto, mas quero que você volte e olhe 1000 anos atrás. Apenas veja o imenso valor do ocultismo. Sim. 1000 anos atrás, apenas imagine, você estava em Mumbai e eu ainda estava em Coimbatore, você queria algo de mim. Imagine o valor do ocultismo, não é? Então, hoje o valor diminuiu, de modo que todos os tipos de charlatães estão fazendo todo tipo de bobagem. Ocultismo não precisa necessariamente significar algo negativo. Agora, a palavra inglesa occult não especifica claramente o que eles estão chamando de oculto. Recentemente, alguém me fez uma pergunta no Samyama, eu acho. Parece que algum guru, ele disse que o Tantra é apenas uma maneira de superar o quê? Obsessões?
apenas para superar obsessões? Isso é tolice. Nós precisamos, hoje, infelizmente, redefinir a palavra Tantra, porque ela tem sido distorcida pelas pessoas. Primeiro vamos entender isto. A palavra Tantra significa uma técnica ou uma tecnologia. Mas porque o Tantra que você está ouvindo falar é um rebote da costa americana? Você acha que Tantra significa promiscuidade desenfreada? Não, Tantra significa extrema disciplina. Não é promiscuidade desenfreada, é extrema disciplina. Aprender a usar seu corpo e sua mente da mesma forma que você usaria qualquer outro instrumento externo, da mesma forma que você usaria o seu computador ou uma chave de fenda, da mesma forma você aprende a usar seu corpo e sua mente. É preciso enorme disciplina, não promiscuidade, não rédea solta. Tantra não são coisas... Os livros que escreveram, em grande parte por autores ocidentais, todos os tipos de coisas. Não, os textos tântricos são de disciplina extrema, sem qualquer tipo de rédea solta, porque eles estão falando sobre o corpo. E neste momento, as sociedades modernas, se você diz corpo, eles se prendem apenas aos órgãos reprodutores do corpo e sobre mais nada do corpo. Então, se você diz corpo, eles só estão pensando sobre algumas poucas partes do corpo. Eles esqueceram do cérebro. Porque estão pensando apenas em poucas partes do corpo, estão pensando sobre a sexualidade e nada além disso. Trata-se de aprender a usar o corpo como um mecanismo fenomenal, e ele é. Se você não sabe como usá-lo, o que você fará aqui? Se você não sabe como usar o seu eu físico e a energia por trás dele, o que você fará? Você não terá impacto sobre coisa alguma. Portanto, isso é Tantra. Tantra significa tecnologia. Tantra significa uma certa capacidade. Não existe guru sem Tantra. Se ele não possui tecnologia, ele não é um guru. Ele só pode ser um santo gentil que abençoará a todos, abençoando a todos, abençoando a todos. Uma bênção não tem poder discriminatório. Agora, se você é um ladrão, se você encontra um santo, você buscaria pela benção dele, e ele o abençoará para que você possa fazer bem o seu trabalho hoje, porque a benção dele não tem poder discriminatório, ele não pode ter, porque isso não está sob seu controle. Mesmo as tribos de bandidos, sabe? Os pindaris e pessoas assim tinham seus próprios deuses e deusas, tinham seus próprios santos. Os seus deuses sempre os guiaram em direção a qual casa saquear hoje. Muito bem-sucedidos eles foram. Eles exerceram sua profissão por séculos. O banditismo é a profissão deles. Portanto, a menos que você seja apenas um tipo doce e gentil de santo, que somente abençoa, abençoa e abençoa. Eu não estou tentando menosprezar isso. Eles são belos à sua própria maneira, mas eles não são de nenhum... Não são para pessoas que cobiçam a iluminação. Eles não são para essas pessoas. Eles são apenas para pessoas que só estão buscando pequenas melhorias em suas vidas. Se você entrar em um armazém de materiais de utilidade doméstica, você pode fazer algumas melhorias na sua vida, não é? Sim ou não? De fato você pode. Vejo todos os dias na televisão as pessoas dizerem: "Ah, eu acabei de comprar esta cama, a minha vida mudou completamente, é incrível." Eu não sabia. Eu não sabia que uma cama ou um travesseiro podiam fazer isso. Eu não sabia disso. Você já viu isso? Minha vida mudou completamente.
Portanto, se você entrar num armazém de materiais de utilidade doméstica e sair com algo que não tinha antes, você poderia mudar um pouco a sua vida? Mudança de vida, a expressão mudança de vida, o quanto dela muda, está sujeito a tantas coisas. O que mudou está sujeito a muitas coisas, não está? Suponha que neste momento você está com frio, você não tinha uma jaqueta como eu, e você arranjou uma. Neste momento é uma mudança de vida, não é? Não é mesmo? Então é sobre isso que estamos falando? Se assim for, está bem, bênção e bênção e bênção. Mas se você está falando de crescimento espiritual, alcançar a sua natureza suprema, o que é um guru sem uma capacidade? Você não pode chamá-lo de guru? Então capacidade significa uma certa habilidade de fazer coisas que as pessoas não podem fazer por elas mesmas. Portanto, se existe, quero que isto fique claro em sua cabeça. Se não houver Tantra, quando eu digo Tantra, se não houver tecnologia, Tantra é apenas uma palavra em sânscrito para tecnologia, não da maneira que você tem sido levado a acreditar. Portanto, se não existir Tantra, não existe Guru realmente. Porque Guru significa que você tem que arregaçar as mangas e é um trabalho de mecânico. Você tem que consertar coisas. Para consertar coisas, você deve saber o que é o quê? Você deve ter alguma tecnologia em suas mãos. E isso é Tantra. Existe Tantra no Isha? Tem muito. Em toda parte. Vários tipos. Mas a importância do yoga é que isso não é ritualístico. Existem duas dimensões do Tantra. Uma delas é usar material e substâncias externas para fazer coisas, que é ritualística por natureza. O Tantra yógico é de tal forma que você usa apenas o seu corpo físico e o sistema energético. Você não precisa de nenhum outro material. Portanto, estes dois têm sido livremente classificados como caminho da mão direita e caminho da mão esquerda. O caminho da mão esquerda usa material externo, o caminho da mão direita não usa nenhum material, usa somente o próprio corpo. Em grande parte, isto é o Tantra yógico. Em grande parte é apenas o que fazemos dentro de nós mesmos. Este é um tremendo presente que Agastya Muni ofertou, em que estabeleceu um processo tântrico 100% enraizado no corpo, nada fora dele. Nenhum grão de arroz ou de areia está sendo utilizado para realizar qualquer uma das diferentes dimensões do Tantra. Tudo é internalizado dentro do sistema. Este é seu presente para nós. Esta é uma das coisas mais grandiosas. Em termos de mecanismo humano, esta é uma das maiores coisas que alguma vez já nos foi oferecida de qualquer fonte. Este é o seu oferecimento. Que este vídeo seja a chama que aquece seu coração, iluminando seu caminho com a luz do amor e da aceitação. Veja, você acredita em muitas coisas? Então você acredita que antes de você nascer você estava em algum lugar, depois de morrer você estará em algum outro lugar? Você acredita em tudo, muitas suposições. Quando se tem tantas suposições, não há como se chegar à verdade, não é? Se você quiser chegar à verdade, a primeira coisa a fazer é não pressupor nada. Não é assim? Se você está interessado na verdade, se você está procurando a verdade, isso significa que você não pressupôs nada, não é? Se você já tiver feito suas pressuposições, você está apenas tentando encontrar a confirmação para suas pressuposições. Isso não é buscar a verdade. Um verdadeiro buscador da verdade não tem pressuposições, ele está apenas observando. Nós devemos apenas observar ou devemos tentar confirmar as suas pressuposições? Você quer uma confirmação? Você está certo. Isso o tornou mais próximo? Se eu lhe disser que suas crenças estão certas, será que isso o aproxima mais da verdade? Aproxima? Você se sentirá melhor? Ah, ok, eu tinha razão.
Mas nada se resolve, não é? A vida não se resolve, não é mesmo? Não. Portanto, confirmar os seus sistemas de crenças não significa nada. Esse é o problema com os seres humanos. Eles querem estar certos o tempo todo, é o principal problema. Na verdade, essa é a base de todos os conflitos no mundo. Eu estou certo, você está errado, esse é o problema, não é? Não é verdade? O que eu acredito é o certo, o que você acredita é o errado, não é essa a base de todos os problemas do mundo? Seja dentro da família, ou na comunidade, ou no mundo, ou em qualquer lugar. Sim? Vamos eliminar esse problema um pouco? A primeira coisa que você precisa fazer é, afinal, isso são as suas crenças. E as suas crenças não são originais. Você recolhe pelo caminho, não é mesmo? O seu padre ou mula, o seu pai ou sua mãe, alguém incutiu aquilo em você, não é assim? Foi incutido por alguém. Tudo depende de quão intensamente eles trabalharam sobre você. E eles trabalharam muito intensamente. Porque senão o negócio estaria em jogo. Portanto, o que você pressupõe talvez não tenha nada a ver com a realidade. Agora, você está tentando entender algo que está além do físico, num contexto físico. Isso não vai funcionar. Você está tentando perceber algo que está além da percepção física através da percepção sensorial. Tal coisa não pode funcionar. Agora você quer medir a profundidade do oceano, mas você levou uma escala de pés. Obviamente você chegará a conclusões erradas, não é verdade? Se você quer medir a profundidade do oceano, a primeira coisa a fazer é obter o tipo certo de instrumento. Sim? Sim ou não? Essa é a primeira coisa, é tudo o que estou dizendo. Se você quer saber algo além do físico, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma percepção que vá além dos 5 sentidos, que é capaz de perceber o que não é físico. Somente então você perceberá. Caso contrário, só lhe resta acreditar ou não, não é mesmo? Se eu disser que, na verdade, Deus está no meu bolso, algumas pessoas poderão acreditar em mim. Isso é ridículo, não acreditamos nisso, mas eu posso lhe contar uma história mais elaborada se você quiser, na qual nós podemos trabalhar e fazer você acreditar, não é mesmo? Neste momento, Deus está no meu bolso. Essas pessoas acreditam em mim, aquelas pessoas não acreditam em mim. Essas pessoas se aproximaram mais de Deus do que já estavam antes? Aproximaram-se? Ou elas foram mais além? Não, nada mudou, não é mesmo? Então, por que estamos perdendo nosso tempo tentando confirmar as nossas pressuposições? Você deve aprimorar a sua percepção. Porque somente pela percepção você saberá. Não tem outra maneira de saber, não é mesmo? Você só saberá de tudo quando você perceber. Até lá você não sabe. Será que isso é uma realidade? Isso é uma realidade? As pessoas que não estão falando comigo... Is that a reality? Isso é uma realidade. Se você perceber, você saberá. Se você não perceber, você não saberá. Você não está disposto a admitir eu não sei, então você acredita, não é mesmo? Se você está apenas tentando passar pela aprovação social, a crença é uma boa maneira de fazer isso. Mas se você quer realmente saber, então a crença não é uma boa maneira de fazer isso. A crença lhe dá confiança. E tolos se tornando confiantes é perigoso. Você entende? Quando os idiotas se tornam muito confiantes, é muito perigoso, não é mesmo? Você percebe que os inteligentes são hesitantes e que os estúpidos são confiantes? Você já viu isso? Muita confiança, porque quando você simplesmente acredita em algo, você terá muita confiança. Você não vai duvidar de nada, porque você não se esforça para nada. Você tem 100% de certeza. Você não vê o George Bush como ele é confiante? Ele é bem confiante, não é? Ele não parece ser bem confiante? Muito confiante. Ele veio à Índia e declarou: eu sou uma pessoa que crê de verdade. Eu pensei, você não precisa dizer, acha que não podemos ver? Você deve ser uma pessoa que crê, caso contrário, não andaria às cegas perante as situações. Se você é uma pessoa com bom senso, você olharia à sua volta, não é? Você iria ver o que está lá e o que não está lá. Porque você é uma pessoa que crê? Não apenas em Deus, mas em tantas outras coisas. A maneira mais sensata de começar a sua vida é: o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei.
Uma vez que você chegue a isso de forma sincera, você verá que seu conhecimento irá se expandir constantemente no dia a dia. Caso contrário, no momento em que você acredita, você fica estagnado. Crença é, na verdade, morte. Marx disse, é o ópio. A religião é o ópio. Porque ela coloca as pessoas para dormir, ele tem toda a razão. Ela coloca as pessoas para dormir, não é mesmo? Não coloca? Dormir é confortável. O que há de errado nisso? Por que dormir? Por que você não morre? É ainda mais confortável, você sabia? Porque de qualquer forma você é uma pessoa que crê, afinal o seu Deus está esperando porque você não vai. Sim, não é? Porque de qualquer forma você sabe que quando morrer você vai para Deus. Qual é o problema? Por que você está esperando, indo para esse hospital, toda essa bobagem, porque você não vai? Por que você está adiando o seu avanço em direção a Deus? Isso não está certo. Você não crê de verdade, não é mesmo? Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo? Definitivamente contribui para a sua apatia. Se você comer muito tubérculo, como batatas e outros tubérculos, você vai produzir gases que ficam localizados abaixo do umbigo. Ao gerar gases ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionarão como deveriam, e o nível de dinamismo do seu sistema diminuirão. Entre os legumes, tais como o rabanete, que são uma das poucas coisas que crescem embaixo do solo e ainda assim são positivos, cenoura, rabanete, todos os outros tubérculos como batatas e da família das batatas são zero prana. Porém, eles causam o que é chamado de tamas. Tamas significa que isso gera uma certa inércia dentro de você. Nós geralmente aconselhamos estudantes e meditadores a não comerem batatas e seus derivados porque aumentam a cota de sono. Tanto para o estudante que está estudando, quanto para o meditador, o maior inimigo é o sono, sabe? Quando você fecha os olhos e senta, quando você abre um livro, os livros didáticos são um ótimo tranquilizante, não são? E além disso, se você estiver se alimentando com batatas, você adormecerá instantaneamente. Os produtos lácteos possuem certas enzimas que atualmente são usadas para fabricar certos adesivos têxteis. Esses adesivos não dissolvem na água. Então, quando você consome muito produto lácteo, ele fica grudado no seu intestino. Então, o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema. O nível de alerta generalizado no corpo e na mente vai diminuir com o consumo de produtos lácteos. Ao menos aqueles que vêm do sul, eles lhe disseram até mesmo na escola que se você comer arroz com coalhada, você vai cair no sono. Sim ou não? Se alguém está com sono, é algo comum no sul da Índia. Você comeu arroz com coalhada? Todos sabem que o deixa letárgico, mas o professor também come, esse é o problema. É um fato estabelecido pela medicina que, no seu organismo atual, se você consumir carne crua, demoraria algo entre 70 e 72 horas para passar por todo o organismo. Se você comer carne cozida, demoraria entre 50 e 54 horas para passar por todo o organismo. Se você comer refeições vegetarianas cozidas, irá demorar de 24 a 30 horas para passar por todo o organismo. Se você comer legumes crus, vai demorar de 12 a 15 horas para passar por todo o organismo. Se você comer uma fruta, vai levar entre 1h30 e 3 horas para passar por todo o organismo. Por que leva tanto tempo? Porque, essencialmente, o canal alimentar no ser humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento. Todo esse canal que vai dos lábios até a saída anal, em todos os animais herbívoros, essa é uma característica, que o seu canal alimentar é de aproximadamente 5 a 6 vezes o tamanho do seu corpo. Em todos os carnívoros, é apenas de 2,5 a 3 vezes o tamanho do seu corpo. Ou, em outras palavras, todos os animais carnívoros têm um intestino muito curto.
Todos os herbívoros têm um intestino longo. Portanto, como a comida vegetariana passa pelo sistema rapidamente, o fator de design do comprimento foi elaborado dessa forma. Então, quando você come carne e a mantém no seu sistema por muito tempo, definitivamente isso é uma incubadora de doenças. De várias maneiras você as criará. Comer carne se tornou parte da nossa, você sabe, da cultura mundial, porque em várias sociedades do passado, a sobrevivência era a questão. Quando a questão é sobrevivência, coma qualquer coisa que seja necessário comer, isso é diferente. Uma vez que a sobrevivência está garantida, é quando você escolhe. Agora você escolhe qual tipo de corpo quer ter, que tipo de função quer desempenhar, você comerá de acordo com isso. Isso não se trata de um tabu sobre comer carne. É sobre comer de maneira mais consciente. Isso é comer por escolha. Na tradição iógica, quando você cozinha qualquer coisa, em até 1h30 você deve consumi-la. Se tiverem certos tipos de itens, até 4 horas está bem. Acima disso você não toca. Não importa quão delicioso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada porque, assim, você vai produzir gases no sistema. Gases não somente no estômago, que você obviamente vai sentir, mas você vai produzir vaios no seu sistema, que irão trabalhar contra o seu pranavayu. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo. Esses 3 fatores são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Você se senta na floresta e se torna meditativo. Najas irão se aglomerar na sua frente. Consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões das montanhas. Eles levam uma picada do escorpião e usam o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico. Onde existe acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso? Então, você mencionou esse instrumento que nos permite acessar isso, como quer que a chamemos, consciência, inteligência, mas você disse que é para humanos. Então, o que você pensa sobre os animais e como eles percebem o mundo? Veja, quando se trata de animais, um animal é programado de tal maneira que grande parte da sua vida é fixada em torno de seu processo de sobrevivência. Digamos que, para qualquer criatura nesse sentido, se o estômago está cheio, sua vida está resolvida, eles simplesmente ficam ali sentados felizes. Mas essa não é a natureza do ser humano. Estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, uma centena de problemas. Essa é a natureza do ser humano, porque a sobrevivência não é o final do jogo para nós. Somente quando a sobrevivência está garantida, o que é humano entra em ação. Até então, nós também somos apenas mais uma criatura. Quando estamos absolutamente famintos e a sobrevivência está em questão, somos como qualquer outra criatura. Seres humanos lutam como qualquer outra criatura quando a sobrevivência está em questão. Somente quando essas coisas estão garantidas, outras dimensões do ser humano se tornam uma possibilidade. Assim, a sobrevivência não é o fim do jogo para nós, é o começo, é o A da vida, mas para todas as outras criaturas, a sobrevivência é o fim do jogo. Mas mesmo entre elas, certas criaturas são muito mais capazes de acessarem, ou pelo menos de serem sensíveis. Eu não diria acessar, elas são um pouco mais sensíveis à consciência. Onde quer que exista consciência, certas criaturas se comportam de uma certa maneira. Na Índia, na cultura iógica, no misticismo indiano, em todos os lugares, você vê que sempre haverá uma naja. Simplesmente porque nós sempre vemos, onde quer que haja um pouco, de acesso à consciência, essas criaturas de alguma maneira sentem isso e veem. O que as faz sentir isso? Uma coisa que eu estou supondo, isso não é uma ciência exata para mim. Estou apenas supondo porque elas são surdas como pedra. Acho que elas são super alertas em algum outro sentido. Elas são muito alertas. Isso é um fato. Isso foi verificado por algumas pessoas.
Veja, por exemplo, uma naja no sul da Índia. Ela não tem nenhuma orelha, nenhum mecanismo de audição, então ela tem todo o corpo no chão e literalmente a orelha no chão, sabe? Então, se vai haver um terremoto na Califórnia, que é literalmente a 12 horas de distância, isso significa quase no lado oposto do planeta, se houver um terremoto nos próximos 2 dias ou 3, essa naja começará a se comportar de uma certa maneira. Se você observar cuidadosamente, se você dominou essa observação suficientemente, você pode claramente dizer que haverá um terremoto aproximadamente neste tipo de latitude. Há pessoas que podem fazer isso simplesmente observando a serpente. Como ela se comporta, eles dizem que haverá esse tipo de movimento em alguma parte do planeta. Então, por menor que seja, mesmo as mínimas vibrações no planeta, ela é capaz de sentir. Então, por causa disso, ela tem uma certa consciência, ou melhor, sensibilidade a certas vibrações. Provavelmente, quando alguém acessa o que estamos nos referindo como consciência, as outras vibrações que normalmente todo mundo está emanando diariamente, suas questões físicas, suas questões psicológicas, provavelmente, isso se torna mínimo. A falta dessa vibração é algo que a naja sente. Se você se torna muito meditativo, você se senta em uma floresta e se torna meditativo, najas irão se aglomerar na sua frente. Elas virão e se sentarão lá como se estivessem esperando por você. Essa é a minha experiência pessoal incontáveis vezes. E isso será validado por diversos yogis na tradição sempre, porque elas são capazes de sentir essa falta de vibração na pessoa. Quando as vibrações se tornam muito mínimas ou muito refinadas, de alguma maneira elas são atraídas a isso. Todas as criaturas venenosas, aquelas que criam veneno no seu sistema, todas elas são capazes de sentir isso. Provavelmente eu só estou fazendo suposições aqui, é apenas suposição. Veja, algumas criaturas geram veneno dentro de si como um processo evolucionário, provavelmente porque, de alguma maneira, suas características físicas são tais que, sem um veneno mortal, ela não teria sobrevivido. Ela está constantemente ameaçada. Então, por que ela está se sentindo tão ameaçada, Isso também é verdade em seres humanos. Aqueles que estão sempre se sentindo ameaçados carregarão muito veneno dentro de si. Então, olhando para o comportamento humano, só estou supondo, talvez no processo evolucionário, porque elas não têm membros, digamos, porque as serpentes não têm membros, elas não têm as mesmas capacidades que outras criaturas têm. Então, elas podem ter desenvolvido veneno depois de um certo tempo, porque caso contrário, elas não teriam sobrevivido, senão elas não teriam alimento para comer. Tudo ao redor delas se move mais rápido, mas ainda assim elas conseguem caçar e viver somente por causa do veneno que carregam. Todas as criaturas venenosas, eu notei isso com abelhas, sabe? As abelhas que produzem mel, a maneira que elas se comportam à minha volta, muitas vezes, eu notei, é muito estranha. No começo, quando isso aconteceu, eu não podia acreditar como esses insetos parecem estar sentindo algo que ninguém mais sabe. Seres humanos não sabem na maior parte do tempo, mas elas são capazes de ver isso. Eu normalmente percebi isso com todas as criaturas venenosas, porque para gerar aquele veneno, há algum processo especial acontecendo dentro delas. Pelo que escutei dos cientistas e sabe, as pessoas que estão trabalhando neste campo, elas estão dizendo que o veneno é uma das proteínas mais complexas produzida no planeta. E hoje, para várias doenças neurológicas, estão ocorrendo experimentos em como o veneno poderia ser uma solução no futuro. Porque, sabe, na minha experiência pessoal, consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo em tantas maneiras diferentes. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões da montanha, que têm quase 22 centímetros, em uma caixa. De vez em quando eles decidirão quando, eles levam uma picada do escorpião, todo o seu sistema neurológico vai sacudir e vai continuar por 24 horas até 48 horas, não vai lhe deixar dormir, só vai lhe manter acordado. E entre a dor e o prazer, há muita pouca distinção, uma vez que o sistema neurológico se torna confuso. Sabe, a flor da pele, de uma certa maneira, você pode transformá-la em dor, você pode transformá-la em prazer conscientemente. Então eles vão chorar, eles vão rir, eles vão chorar, eles vão rir, eles passarão por isso durante 20 a 48 horas.
porque eles estão usando o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico. Então, tendo dito isso, em algum lugar, certas criaturas têm um pouco mais de acesso a essas coisas. Elas podem não ter acesso à consciência, mas onde há acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso. No meu entendimento, ou melhor dizendo, a minha suposição é que elas são capazes de diferenciar aquelas criaturas ou aqueles corpos que tenham uma quantidade muito pequena de reverberação nelas. Onde há menos reverberação, é como se houvesse um pouco de vácuo para elas. Então elas são atraídas em direção a isso, e ao mesmo tempo elas não machucarão isso, sabe? Aquele tipo de reverberação, porque elas se sentem muito passivas. Tem um vídeo onde estou segurando uma cobra real, não pela cabeça, mas no corpo. Não é uma naja de estimação ou algo do tipo. Nós tínhamos capturado ela 2 ou 3 dias antes de ser filmado lá, e a cobra real, se ela lhe morder, você tem de 6 a 8 minutos de vida, é isso? Ela tem veneno suficiente para matar um elefante, mas ela não morderá? Se você mostrar um pouco de ansiedade, ela morderá você. Se você estiver absolutamente calmo, ela não lhe tocará porque ela age de acordo com a reverberação que você gera. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal. Está na hora de encontrar equilíbrio e paz interior em sua vida. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do Yoga. O link está na descrição. Se você quer manter o status quo, nada de novo acontecerá. Um líder significa que você é um louco que está sempre querendo começar algo novo? Sua vida é uma aventura? Quando todos o admiram, caso você venha a cair, isso será muito ruim. Por isso é muito importante atualizar a máquina. Para realmente construir um DNA de sucesso, estas são as 3 coisas que você precisa: insight, definitivamente, integridade e inspiração. Se você quer estar inspirado, a primeira coisa é, você deve encontrar algo maior do que você mesmo para fazer. Algo para fazer que seja maior do que você mesmo. Se você escolher coisas que sejam seguras, agradáveis e fáceis, que lhe renderão algum dinheiro, você talvez ganhe algum dinheiro, não sou contra isso, se esse é o objetivo, tudo bem, mas você não estará inspirado. Viver uma vida inspirada e viver por falta de vocabulário, não estou usando isso como um insulto a nenhuma profissão, um tipo de vida clerical. Quando digo clerical, já está tudo definido? Você faz isso, isso e aquilo, você receberá seu salário e pronto. Não existem riscos. A geração de pessoas mais antiga neste país sempre dizia: a primeira coisa a fazer é conseguir um emprego no governo. Essa sempre era a aspiração. Por quê? Não existem riscos. Se você é capaz ou não, você tem um período de trabalho de 40 a 45 anos. Não importa se você produz, não produz, você pode até mesmo comparecer lá todos os dias ou não, mesmo assim você terá um emprego, você nunca será demitido. Não existem riscos. Para que haja inspiração em você, deve haver um elemento de incerteza. Sem incerteza não tem inspiração, ou risco, ou perigo. Onde não tem perigo, não tem aventura. Onde não tem aventura, ninguém será inspirado por você. Se as pessoas não virem que você está disposto a entrar em algo que elas não estão dispostas a entrar, você não poderá inspirar ninguém. As pessoas devem ver que no que elas têm medo de entrar, você está disposto a entrar. Bem, quando você se arrisca, você pode se queimar. Sim,
pode acontecer? É isso que perigo significa? Que existe um risco? É isso que risco significa? Às vezes pode dar muito errado? Sim, é claro que calculamos os riscos, não vamos entrar em algo cegamente, mas existe um risco. Onde não tem perigo, não tem aventura. Talvez esteja arriscando seu dinheiro, talvez esteja arriscando sua reputação, talvez esteja arriscando perder tempo na sua vida. 10 anos de sua vida poderão se passar sem nenhum produto possível, olá? Quando você inicia um projeto, é possível que 10, 15, 20 anos da sua vida tenham sido gastos em vão. Esse risco existe. Talvez você não morra como ao pular de uma montanha, mas a perda de vida ocorre de muitas maneiras diferentes. Portanto, a inspiração, se ela tiver que vir, um elemento básico é a integridade. Quando não existe integridade, você não pode inspirar. Integridade significa apenas isto. Não pense que a integridade é um conjunto de moral, valores, ética. Não. Integridade significa que seu comprometimento é maior do que você mesmo. Talvez seja a sua empresa, talvez seja a sua comunidade, talvez seja a sua nação, talvez seja o mundo. Não sabemos o que, mas algo maior do que você mesmo, você está comprometido com isso. Então as pessoas veem que você tem integridade. As pessoas experienciam a integridade porque você está comprometido com algo que vai além dos seus próprios interesses. Se eles não virem isso, então você não consegue inspirar ninguém. E se você não inspirar as pessoas ao seu redor, se elas estão empacando, a sua vida está acabada, apenas saiba disso. E essas pessoas que estão empacando vão tornar a sua vida miserável de todas as formas possíveis. Olá? Você já as viu? Portanto, agora a única maneira é, se você empacar eu vou demiti-lo, se você empacar eu vou demiti-lo. Isso você pode fazer até certo ponto. Com isso, você não produzirá o melhor nas pessoas. Não se trata apenas de elas não empacarem, mas de estarem indo além dos seus limites e fazendo alguma coisa. Somente então algo maravilhoso estará acontecendo à sua volta. Somente então você estar envolvido naquela atividade valerá a pena levantar amanhã de manhã a todo vapor? Caso contrário, depois de ter sido bem-sucedido por 5, 10 anos, você perguntará ser ou não ser. Você pode não expressar isso, mas será visível no comprimento do seu rosto. Sim. Ele mostrará, tem um ponto de interrogação. A interrogação do qual é o propósito da minha existência surgiu. Talvez não tenha entrado na sua cabeça e se transformado em palavras, mas a interrogação está lá no rosto das pessoas. Um rosto, se tivéssemos visto você quando você tinha 5, 6 anos, era assim, agora lentamente. Isso significa que a pergunta foi levantada em algum lugar? Talvez ainda não tenha sido articulada, mas a pergunta surgiu. O motivo da pergunta ter surgido é que não existe inspiração. A inspiração não é apenas sua, a atmosfera ao seu redor precisa estar inspirada. Para isso, sem um sentido extremo de integridade, isso não acontecerá. Se sua integridade for apenas de moralidade e ética, as pessoas vão se cansar de você, porque é muito difícil viver sob uma sombra de moralidade. Muito difícil, é um desperdício de vida. Mas sua integridade existe porque o seu comprometimento é maior do que seu bem-estar pessoal. É quando tudo ao seu redor é inspirador. Quanto ao insight, essa é a parte complicada. Insight significa que você é capaz de ver algo que os outros não conseguem ver. Você é capaz de ver as coisas antes das outras pessoas, isso é algo importante. Todos veem tudo em algum momento, mas a questão é que você viu antes deles. Isso faz toda a diferença. Se você estivesse numa batalha, isso decidiria se você vive ou morre. Se você está num negócio, isso decide se você é realmente bem-sucedido ou se está apenas se virando. Se você está num processo espiritual, é pior que uma batalha.
Se você não tem qualquer tipo de insight, ou se não tiver ninguém ao seu redor com algum insight, então são vidas inteiras de trabalho árduo. Se você não é capaz de ter nenhum insight, ou se não houver ninguém ao seu redor com um insight profundo, você estará apenas fazendo o processo espiritual. Agora, você está destinado a vidas de escravidão. Sim. É por isso que eles se tornam o tipo mais sério em todo o mundo. Portanto, se o insight tiver que surgir, uma dimensão importante é, a razão pela qual não existe insight é que as pessoas estão, em grande parte, tentando funcionar com o seu intelecto. Essa é uma consequência infeliz do tipo de educação que tem sido transmitida em todos os lugares, onde seu intelecto é visto como um valor primordial. Para entender a mecânica de como seu intelecto funciona apenas com os dados que foram inseridos nele. Dados significam memória. A memória de alguém ou a sua memória. Memória significa coisas que já aconteceram. Portanto, se você funciona a partir dos dados que você tem, você pode fazer trocas e combinações desses dados e fazê-los parecer mágicos por algum tempo. Mas uma coisa é bem clara, nada de novo nunca irá acontecer. Porque você se emaranhou em seus próprios dados. Portanto, insight significa que você não se identifica com algo limitado. Suas identidades com limitações vêm essencialmente dos dados que você coleta. Neste momento, você está identificado com, digamos, suas próprias qualificações pessoais. Agora, aquilo com o que você se identificou é o que você se torna? Ou, digamos, você está identificado com sua comunidade ou com sua nação? E é isso que você se torna? Com o que você se identifica, você se torna isso? Nesse sentido, você não é capaz de olhar para a vida apenas como ela é. Se você não é capaz de olhar para as coisas apenas como elas são, é simplesmente porque você deu mais importância à memória do que à atenção e à inteligência humana. A atenção e a inteligência humana têm uma importância muito maior do que a sua memória. Você conhece? Você já ouviu falar de Andrew Carnegie? Andrew Carnegie começou a ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos. Aqueles não eram os dias dos Bezos, Musks e de todos esses outros. Ninguém estava fazendo bilhões. As pessoas sempre ganhavam dinheiro de uma forma gradual. Mas esse cara começou a ganhar enormes quantidades de dinheiro, então naturalmente houve uma suspeita de onde isso estava vindo. Porque nos anos 20 e 30 havia muitos esquemas de corrupção nos Estados Unidos, então as pessoas pensaram que ele estava fazendo alguma coisa. Assim, um grupo de congressistas foi formado para investigar Carnegie. Essa investigação durou algum tempo e eles não encontraram nada de errado. Então eles o chamaram e lhe perguntaram na investigação: nós não encontramos nada de errado, deve haver algo de errado, porque você está ganhando muito dinheiro em pouco tempo, deve haver um crime aqui em algum lugar, onde está? Eles o estavam questionando. Então ele disse: veja, eu consigo prestar atenção absoluta em qualquer coisa que eu vejo por até 5 minutos. Algum de vocês consegue fazer isso? Eles pensaram, besteira, por 5 minutos você acha que não podemos prestar atenção? Diga-nos em quê? Então ele montou um experimento de 5 minutos. Ninguém conseguiu prestar atenção por mais do que alguns segundos. A atenção deles estava por todos os lugares. Então eles perceberam que não eram capazes de prestar atenção por 5 minutos. Então ele disse, vocês não deveriam estar governando os Estados Unidos? Este país não vai a lugar nenhum enquanto vocês o comandarem. Porque a atenção humana pode abrir portas na existência. A memória humana apenas reciclará o passado. Infelizmente, neste momento, dados, isso está se tornando muito grande. Mas, de qualquer forma, as pessoas centradas em dados afundarão, uma vez que a inteligência artificial se torne mais prevalente. Meu celular tem mais dados do que todos vocês juntos.
Olá? Sim ou não? Ele é capaz de obter um doutorado por dia? Sim, ele tem informações suficientes. Portanto, não confunda informações e dados com inteligência. A inteligência é aprimorada apenas pela atenção, não pelo pensamento. Pensar significa reciclar dados? Não estou dizendo que os dados são completamente irrelevantes. Eles são relevantes. Se você quer manter um status quo, os dados são importantes. Mas se você quer ser um líder significa que você é um louco que está sempre querendo começar algo novo. Algo novo significa que você quer se aventurar em terrenos desconhecidos o tempo todo. Terrenos desconhecidos quer dizer que você está conscientemente se colocando em perigo. Portanto, sua vida é uma aventura. Porque é uma aventura, todos o admiram. Quando todos o admiram, caso você venha a cair, isso será muito ruim. Por isso, é muito importante atualizar a máquina antes de atualizar a atividade. O contato físico não é a única maneira de estabelecer um relacionamento. O que as pessoas chamam de amor hoje em dia é, na verdade, apenas um esquema de benefício mútuo. Você tem que cair de amores. Algo de você deve cair. Então só assim haverá espaço para o amor. Como podemos nos livrar do passado e dos eventos difíceis na nossa vida? Alexandre, eu pensei que o amor fosse sobre se unir, não sobre se separar. Eu sei. Então eu sei que essas coisas acontecem em todos os lugares porque não estamos vendo a vida como vida. Nós fomos educados, nosso sistema de educação, nossa ideia de ciência e tecnologia resumiu-se em como usar tudo para o nosso benefício. Desde a menor bactéria até o maior animal do planeta, nós queremos usar tudo para nosso benefício. O próprio planeta, nós queremos explorá-lo em nosso benefício. E nisso, infelizmente, os seres humanos também estão incluídos. Portanto, isso que as pessoas chamam de amor hoje é, na verdade, apenas um esquema de benefícios mútuos. Você me dá isso, eu lhe dou aquilo. No momento em que você não me der isso, eu não lhe darei aquilo. E é por isso que você começa a pergunta sobre amor, com separação e divórcio. Isso é verdade. Na minha concepção de vida, amor é sobre entrelaçar duas vidas juntas, duas vidas que se tornam uma só. Mas agora estamos falando de separação. Hoje em dia, quando falamos sobre amor, as pessoas perguntam, pensam em termos de prazo de validade. Quanto tempo isso vai durar? Portanto, é uma situação lamentável, na qual as pessoas não conhecerão a profundidade de compartilhar a vida com alguém, ou sabe, porque quando você realmente quer incluir alguém como uma parte de sua vida, você terá que abrir mão de uma parte de si mesmo. Algo de você deve cair. Essa expressão é em inglês, não sei como eles dizem em francês, mas a expressão em inglês, caindo de amores, é uma boa expressão. Veja, você não pode subir de amores, não pode voar de amores, não pode escalar de amores. Você só pode cair de amores. Algo de você deve cair. Portanto, neste momento estamos tentando escalar de amores. Por isso, há problemas o tempo todo. Então existe uma expressão em francês para cair de amores? É a mesma, é tomber amoureux, que é cair de amores. Se traduzirmos, teremos a mesma expressão. Isso é bom. Os franceses ainda estão caindo de amores. É bom ouvir isso. Porque, para a maioria das pessoas, isso se tornou apenas um esquema de benefício mútuo. Como conseguir o que eu quero? Amor não é sobre conseguir o que você quer. É uma oportunidade para se tornar vulnerável. É uma oportunidade para se perder. Isso não é um projeto com fins lucrativos. O amor não é um projeto com fins lucrativos. É estar disposto a perder. É disso que se trata. Mas no momento em que você pensa em lucro, então, é claro, desde o primeiro dia, há atrito. Somente por causa dos hormônios, sabe, da atração, é que as pessoas talvez estejam se unindo. Do contrário, da forma como as sociedades modernas estão se estruturando, nós quase não deixamos espaço para o amor. Trata-se apenas do que eu posso obter de você. Portanto, quando esse é o caminho,
A separação é um processo natural. Por quê? Se você está tentando extrair a alegria de alguém, então isso não vai funcionar. Se a sua vida é sobre compartilhar o que você tem de melhor, então isso vai funcionar. Não estou dizendo que não exista, mas infelizmente, em grande parte, está se movendo nessa direção. O que posso obter de você? O que você pode fazer por mim? Não é sobre o que eu posso fazer por você. Por isso, esse cair de amores tem que ser resgatado. Neste momento, as pessoas estão fazendo amor. Não, você precisa cair de amores. Algo de você deve cair. Então, só assim haverá espaço para o amor. Caso contrário, será apenas um esquema de benefícios mútuos. No momento em que não houver benefícios para você, é claro, vai acabar. Deixa eu lhe contar uma piada. Tudo bem? Os franceses permitem uma piada, certo? Sim, eu adoro piadas. Um francês acabou de terminar um namoro e recebeu uma mensagem de texto em seu celular em que a garota dizia: acabou. Então ele estava lendo lentamente e a sua mãe veio e perguntou: o que você está lendo? Ele não queria contar a ela, então disse: estou lendo uma receita muito boa, sabe, uma comida gourmet. Ela olhou para ele e disse: parece que você chegou na parte de cortar cebolas, porque ele estava lacrimejando. Parece que você chegou na parte em que estão cortando cebolas. Portanto, mesmo que você lacrimeje ao cortar cebolas, se cozinhar bem, ainda assim a comida ficará gostosa, certo? Então toda essa questão sobre os seres humanos não serem capazes de lidar com seus relacionamentos, uma coisa importante é que, agora na língua inglesa, isso está se tornando assim, eu acho, que podem ter sido os franceses que começaram isso. Veja, para nós aqui na Índia, quando dizemos relacionamento, isso pode ser muitas coisas. Pode ser com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos amigos. Há um relacionamento entre o guru e o discípulo, uma variedade de relações. Mas no Ocidente, atualmente, se você disser que é um relacionamento, isso significa que é um relacionamento baseado no corpo, infelizmente. Por causa disso, eles estão pagando um preço, porque o corpo não é a única maneira de estabelecer relacionamentos. O contato físico não é a única maneira de estabelecer um relacionamento. Intelectualmente você pode ter relacionamentos, emocionalmente você pode ter relacionamentos. Por isso, os relacionamentos emocionais são sempre muito mais, mais tocantes em sua vida, mais ternos para você, do que os relacionamentos baseados no corpo. Mas neste momento, fizemos com que as coisas ficassem assim. Se você pronunciar a palavra relacionamento, todos pressupõem que você tem um relacionamento baseado no corpo. Tenho até medo de usar essa palavra. Se eu disser, tenho um bom relacionamento com o Alexandre, as pessoas pensarão outra coisa. Você acha que o relacionamento emocional será ou pode ser mais poderoso do que o relacionamento corporal? Obviamente, os corpos só podem ter encontros, não relacionamentos. É preciso ter uma mente e emoção para ter um relacionamento, não é? E isso é muito poderoso. Se você investir as suas emoções em algo, só então a vida se tornará poderosa e, sabe, realmente significativa para a sua existência. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal. Você deve procurar por aquelas coisas que irão elevar suas potencialidades e não diminuir suas potencialidades. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Porque a maior fábrica de químicos desse planeta está aqui. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica. Tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira.
Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça nosso curso clicando no botão a seguir ou no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais.